Uhum. Então, complexo articular do cotovelo. Então, o cotovelo, gente, ele é uma articulação bastante complexa também, não tanto quanto o ombro, né? Mas ele tem também a sua complexidade. Ele é formado por três ossos, que são o rádio, a una e o húmero, né? E nós temos aqui nesse complexo de articulações três ossos e quatro articulações. Articulação radioulnar proximal, articulação radioulnar distal, né? Articulação húmero-ulnar e articulação húmero-radial. O húmero articulando com o rádio, o húmero articulando com a una, tá? Então, nessas articulações, então, onde vão acontecer os movimentos do cotovelo. O cotovelo tem uma ação muito importante, que é a ação de ajustar a distância para você fazer os movimentos com a mão. E é muito importante o cotovelo. Eu já atendi pacientes que têm restrição, às vezes a pessoa quebra o cotovelo e fica engessada, imobiliza o cotovelo e tem imobilização prolongada, dá uma restrição de amplitude. Se a pessoa não consegue pentear o cabelo, não consegue escovar os dentes, é muito ruim, sabe? Fica bastante difícil a movimentação das mãos à medida que o nosso cotovelo não permite as ADMs completas. A gente acha que é bobagem porque a gente não tem essa restrição. Mas quando a pessoa apresenta alguma restrição, principalmente da flexão, da extensão ali, a pessoa tem muita limitação funcional no dia a dia, tá? E essa nossa articulação do cotovelo, ela tem 2 graus de liberdade. Ela faz flexão e extensão e faz também a pronação e supinação. São os movimentos, então, realizados aí por essa nossa articulação. Só um minuto aqui que deu um erro aqui. O nosso... O cotovelo, então, ele tem um ângulo, como o joelho tem valgo e varo, o cotovelo também tem esse ângulo, a gente chama ângulo de carregamento. Então, algumas pessoas têm esse ângulo aumentado e algumas pessoas têm esse ângulo diminuído. Esse ângulo em torno de 18 graus. Então, quando você vai carregar alguma coisa, um balde, alguma coisa, você faz esse cotovelo valgizar um pouco, ele fica um pouco angulado aqui, ó. 18 graus é o normal. O cotovelo da gente não é reto, né? E tem pessoas que têm o cotovelo com mais amplitude, a gente chama de cúbitus valgus, e pessoas que têm esse cotovelo mais reto, né? Cúbitus varus, que a gente chama. Então, esses dois problemas, principalmente o cúbitus valgus, que é esse aqui, ó, ele gera um estresse muito grande na parte ligamentar medial. Geralmente, esse problema está associado a uma frouxidão ligamentar. A pessoa tem os ligamentos mais frouxos, tem mais amplitude de movimento do que o normal nas articulações dela, tá? Então, a gente chamaria isso aí de ângulo de carregamento. Todo mundo tem um pouco de valgo no cotovelo, certo? Gente, um monte de coisa aqui. Então, o nosso cotovelo, ele é uma articulação bem estável e ele apresenta vários ligamentos para proporcionar essa estabilidade. Então, nós temos o ligamento colateral radial, o ligamento colateral ulnar e o ligamento anular da cabeça do rádio. São 3 ligamentos que ajudam a estabilizar essa nossa articulação. Então, nós teríamos aqui o ligamento colateral medial, né? Ligamento colateral lateral, e aqui, e o ligamento redondo da cabeça anular da cabeça do rádio. Esse ligamento redondo, o ligamento anular, em forma de anel, ele fica ali em volta do rádio e ele vai prender, então, o rádio, permitindo ao húmero
permitindo o movimento de pronação e supinação. A cabeça do rádio fica aqui dentro desse ligamento, e aí quando a gente faz o movimento de pronação e supinação, a cabeça do rádio gira aqui dentro desse ligamento, como se fosse um saquinho onde a cabeça fica girando ali, certo? Então isso é o ligamento anular da cabeça do rádio. É interessante comentar sobre esses ligamentos. Quando você, então, estressa em valgo, você pode romper o colateral, né, medial, ali no caso, o colateral ulnar, e quando você estressa em varo, pode haver um mecanismo de ruptura do colateral radial, né? Esse estresse, né, que vai acontecer, muitas vezes podendo até romper o ligamento, e esses ligamentos, eles dão justamente essa estabilidade lateral. Nosso cotovelo não faz abdução e adução, ele é preso na adução e abdução. Uma coisa que é interessante também, vocês que vão trabalhar com crianças, né, evitar, principalmente crianças mais novas, evitar de ficar puxando as crianças pelo braço. À medida que você puxa a criança pelo braço, você pode produzir uma saída da cabeça do rádio daquele ligamento anular. E a criança, então, tem uma luxação daquela articulação. Dá uma dor muito forte, a criança chora, né, fica desesperada, o braço fica meio desarticulado e pode acontecer esse movimento devido a puxar o menino assim pelo braço, né, tirando a cama elástica, por exemplo, piscina de bolinha, já vi isso acontecer várias vezes. Tira da piscina de bolinha, puxa o menino pelo braço, criança com Ricardo, movimentos mais frouxos. Pois não, pode falar, Isabela. desculpa interromper. Eu não sei se tem como chamar em algum outro lugar, levantar a mão por Tem um aqui, lugarzinho de ou levantar a se eu mão tenho aqui. só que chamar mesmo. Tá tudo bem, não tem problema não, pode falar. Desculpa, eu posso tirar minha dúvida? Pode, claro, pode interromper. É uma coisa pessoal, na verdade. Pois não, Isabela. Eu pratico voleibol há muito tempo e há Uhum. alguns anos eu sinto uma dor muito forte no cotovelo, no movimento de extensão, quando eu vou receber uma bola na manchete, sabe? Esse movimento É, de extensão. aham, E eu sinto uma dor muito, muito, muito forte no cotovelo, como se eu fosse pegar uma bola frouxa. Quando eu vou entendi. soltar o braço, quando eu vou deixar Uhum. ele cair, assim, meu Aquela cotovelo, eu dor lá sinto ele dentro, né? muita dor e eu não consigo mais praticar. Isso, Aham. bem. Você tem que fazer uma imagem do cotovelo, você pode ter várias coisas podem estar acontecendo. Seu cotovelo é meio valgo, assim, daquele jeito que eu falei, não? Ele é meio viradinho para fora ou ele é retinho? É, Ele é ele valgo? é viradinho para fora. Então isso Isso. aí, o valgo, né, que é essa coisa aqui, ó, o cotovelo ser mais, com ângulo de carregamento aumentado, assim que seu cotovelo é, não é? Mais ou menos assim, ó, né? Né, Isabela? Isso, isso. Então isso aí já cria um estresse muito grande aqui Sim. nos ligamentos. Então, na hora que você está dando a manchete, você estica o braço, você está estirando os seus ligamentos aqui, ó. Isso produz também um contato excessivo da parte lateral. Pode dar algum tipo de desgaste na cartilagem aqui do cotovelo. Pode dar um monte de coisa. Pode ter um estiramento aqui, você vai ver, do pronador redondo, que é um músculo que fica aqui, ó. O pronador redondo, ele sai do epicôndilo medial e vai para o rádio. Então, quando você tem esse cotovelo valgo assim, ó, você está estirando o seu pronador redondo. Isso pode dar epicondilite, dar uma dor aqui na parte medial do cotovelo, na parte interna do cotovelo. Aí tem que ver onde que é a sua dor para a gente poder analisar. Aí ver clinicamente, né, pelo exame, e ver, às vezes, precisar de uma imagem para ver se tem algum desgaste na cartilagem, né? Você tem quantos anos, Isabela? Tá bom, obrigada, viu? Quantos anos você tem, Isabela? Você é novinha? Eu tenho 24. Essa é novinha. Mas tem que olhar, deve ser alguma coisa Sim, relacionada a esse mas processo mesmo do cubitus eu valgus. jogo há muito Deixa eu só interromper aqui para tempo. admitir mais duas pessoas aqui. Então, Essa eu acho que pode ser. dor vem há uns Seu áudio está falhando demais. Seu áudio está muito ruim. 6 anos. Não estou ouvindo direito, não. Não estou ouvindo que seu áudio está falhando. Tá bom? Então, isso aí acontece, gente, esses mecanismos aí de lesão ligamentar, de posicionamento. De crianças acontece esse puxar do braço aí que dá esse valgo. Pessoas que têm esse ângulo de carregamento aumentado podem
sofrer de maiores sobrecargas sobre o cotovelo, né? Essas epicondilites, que são essas inflamações, depois a gente vai ver nas inserções ali dos flexores, dos extensores, são realmente problemas bastante comuns a gente vê no cotovelo. E com esse detalhe aí de evitar de ficar puxando a criança pelo braço. Pode luxar, o menino dá um desespero danado, o braço fica todo torto, aí tem que levar para o hospital e coloca de novo no lugar a cabecinha do rádio, entra de novo naquele ligamento, aí fica tudo tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. Só é traumatizante porque dói muito e a criança fica com aquele braço meio caído assim, parece até que quebrou, tá? Então cuidado aí para puxar o braço de criança. Pode acontecer também cachorro que puxa, né? Qualquer coisa mais brusca pode acabar gerando esse tipo de problema, tá bom? E pode acontecer também nos casos aí de luxações do cotovelo, né? Nesse exemplo aí, o LPO, aí a pessoa virou o braço e o cotovelo luxou realmente. Aí romperam os ligamentos, rompe a cápsula, e aí fica o cotovelo completamente luxado, fora do eixo dele, as articulações desencaixam, né? Aí o rádio sai ali, vai dar um problema danado, o olecno pode fraturar, aí é um monte de coisa, e cuidado com o LPO, porque tem pessoas, quem tem essas frouxidões ligamentares aí, quando faz aquela extensão SNET, uma coisa mais pesada, um arranco, aquilo ali pode acabar favorecendo essas rupturas e o cotovelo, dependendo do nível de estabilidade que ele tem, ele pode até luxar e com a luxação vai acabar rompendo todos os ligamentos e gerando até, em certas situações, fraturas do cotovelo, tá? Então, quem tem principalmente uma frouxidão ligamentar, quem faz esse valgo aí no cotovelo, pode realmente sofrer essas luxações com mais facilidade. Na cinemática do cotovelo, gente, nós temos então os movimentos. Flexão, que é a amplitude em torno de 150 a 130 a 150 graus. A extensão é em torno de 5 a 10 graus. A gente tem o cotovelo um pouquinho mais estendido que o normal, hiperestendido, ele passa um pouquinho da linha média. Quem tem a frouxidão ligamentar, aí tem mais extensão ainda, aumenta mais ainda esses graus. E aí, quando vai fazer uma parada de mãos, por exemplo, assim, o cotovelo faz um valgo muito grande, ele vai lá para trás, hiperestende e valgiza. Daí, a sobrecarga na articulação. Movimento de pronação em torno de 80 graus e a supinação em torno de 90 graus. Pronação, virar a mão para baixo. Supinação vem de súplica. Você pede alguma coisa, você pede com a palma da mão para cima. Então, a posição supina, a posição de barriga para cima, a palma da mão também virada para cima, amplitude de 90 graus. E aqui a gente vê então os movimentos do cotovelo, pronação e supinação. Na pronação e supinação, a gente observa que quem movimenta é o rádio, a una fica parada. Então aqui nós temos o húmero, o rádio e a una. Então quando a gente gira, faz a pronação, virar a palma da mão para cima, né? Para baixo, perdão. Essa movimentação acontece o rádio cruzando a una. Então, o rádio cruzou a una. Então, houve um movimento de pronação. Quando o rádio volta para a posição inicial dele, nós temos, então, a movimentação de supinação. Tá? Observe, então, que é um movimento realizado do rádio girando sobre a una. Ele roda, né, gira e volta. Certo? A una fica parada. É o rádio que movimenta, não há movimentação da una. Então, os movimentos de pronação, eles são realizados pelos músculos que inserem no rádio, né? E aí vão acabar produzindo essa movimentação de cruzar ali da articulação. Na mão, né, no cotovelo, a gente tem os ângulos aí que a gente chama de arcos funcionais. São regiões dentro das ADMs do cotovelo que a gente realiza a maioria das AVDs. AVDs é atividade de vida diária. Tá? Então, o cotovelo apresenta mais ou menos 100 graus no plano sagital e no plano transverso. Então, a gente trabalha assim no dia a dia as amplitudes mais funcionais, as amplitudes que produzem, a gente usa mais no dia a dia, são amplitudes de 100 graus. 30 graus aqui e 130, né, de movimentação. Então, a gente trabalha nessa amplitude aqui, normalmente, nas tarefas que a gente executa com os nossos braços. E na pronação e supinação, em torno de 50 graus para um lado, 50 graus para o outro. É as amplitudes mais
normais que a gente trabalha no dia a dia de um trabalho, uma fábrica, alguma coisa desse tipo. Não na atividade física, exercício, a gente pode usar as amplitudes completas, não tem problema e é até bom, né? Mas normalmente a gente trabalha nas atividades laborais dentro dessa amplitude aí de 100 graus de flexão e extensão e 100 graus de pronação e supinação. Os músculos, gente, que vão então produzir esses movimentos de pronação e supinação, certo? Então, só os músculos que inserem no rádio são capazes de realizar a pronação e supinação, certo? Então, nós temos aqui o movimento de pronação e supinação. Supinação, virar a palma da mão para cima. Quem vai trabalhar? Bíceps, que é um principal supinador que nós temos. O bíceps, ele tem as duas cabeças dele e ele insere na tuberosidade do rádio, bem aqui, ó. Então, ele insere no rádio. E o supinador, que é um músculo pequenininho, que sai do epicôndilo lateral e vai para o rádio. Então, supinador. Temos também o extensor longo do polegar, que trabalha, né, fazendo essa supinação, e o extensor do dedo do indicador. Então, seriam esses dois aqui, né, ó. Esses dois, extensor do dedo indicador e extensor do polegar. Então, eles ajudam, né, a alavanca de supinar o braço juntamente com o bíceps e o nosso supinador, que é um músculo bem pequenininho que sai aqui do húmero e vai para o rádio. Lembrando que os músculos que vão atuar, né, na pronação e na supinação têm que inserir, né, na região do rádio, certo? Já o movimento de pronação, ele é feito pelo pronador redondo, que seria esse músculo aqui, tá? Pronador redondo. Tirar só um pouquinho aqui. Então, pronador redondo, certo? Pronador redondo. É um músculo que sai do epicôndilo medial e vai para a região do rádio. O flexor radial do carpo, que é esse músculo que também sai do epicôndilo medial, vai para os nossos ossos do carpo. E o pronador quadrado, que é esse pequenininho que fica aqui, ó, tá? Então, esses músculos, eles têm aí uma importância grande no caso de movimentar para a pronação. Lembrando, aquela pessoa que tem o cotovelo valgo, como eu mostrei para vocês, ela tem um estiramento muito grande desse músculo aqui, ó, do pronador redondo, que é uma fonte frequente de dores mais na parte interna aqui do cotovelo, bem na parte medial, é onde se insere o pronador redondo e também o flexor radial do carpo. Origina, né? A origem dele é ali, e dessa inserção ele vai para o rádio e vai, no caso do flexor radial do carpo, e vai para o carpo. Mas tem uma alavanca também específica que auxilia na pronação. Mas o pronador redondo e o pronador quadrado são os mais importantes aí nessa nossa movimentação de pronação. Certo? Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender, né? Então, supinação, pronação. A partir de agora, né, gente, toda vez que a gente for fazer análise nesiológica, nós vamos colocar os nomes dos músculos, tá certo? Vamos colocar o nome dos músculos, então. Muito bem. Na supinação do antebraço, né, o movimento deve ocorrer ao longo do eixo longitudinal do terceiro dedo. Então, é mais ou menos aqui, né? O eixo é aqui, ó. O eixo fica parado o terceiro dedo, né? E aí a gente vai observar a movimentação acontecendo. Não deve acontecer movimento do ombro, né? O punho deve ser mantido em neutro, sem que haja nem desvio radial, nem desvio ulnar. Essa movimentação aqui não deve acontecer durante a pronação e supinação. Deve ficar parado realmente. E não deve ter esforço sinais de esforço do dedo, né? A gente não deve sentir que a pessoa ficou com a mão dura para fazer esse movimento. Então, é um padrão adequado aí de movimentação de pronação e supinação. A gente tem aí em torno de aumento de 20 a 25% na força dos flexores, né, com o cotovelo completamente supinado. Então, a supinação, ela ajuda a gente a fazer essa movimentação com mais eficácia, né, de flexão do cotovelo. Então, quando você está com o cotovelo supinado, você aumenta em torno aí de 25% a sua força do bíceps, né, dos flexores do cotovelo. Tá? Se você estiver pronado, você tem mais dificuldade em ativar os músculos flexores. E o bíceps braquial ele produz o maior torque
quando realiza a flexão associada à supinação. Então, quando você dobra e supina o braço, né, você tem aí o máximo de ativação dos seus músculos, principalmente do bíceps braquial, que é um potente flexor do cotovelo que nós temos. Certo? Muito bem. E a evidência de menor atividade eletromiográfica, de menos energia, menos atividade elétrica do bíceps, quando o antebraço está pronado. Então, o antebraço pronado ativa menos o bíceps. Daí a gente pode acabar usando mais o braquioradial, que vocês vão ver ali. A sobrecarga maior no braquioradial. E com o cotovelo supinado, você tem mais ação sobre o bíceps, certo? E aqui a gente vê novamente os movimentos, né? Pronação, supinação acontecendo. Reparem que a una, ela fica paradinha. Então, não tem nenhum músculo aí que insere na una que vá aí fazer a pronação. Né? Tem que ser no rádio mesmo. O rádio é que tem que girar. Nós não temos aí essa movimentação, tá? Da una. A una fica parada. Apenas 75 graus aproximadamente dos movimentos de pronação e supinação ocorrem nas articulações do antebraço. O resto vai acontecer no punho. O punho também tem uma mobilidade ali, né? Acontecendo ali, certo? Na articulação radionar distal aqui. O punho também contribui um pouco para essa amplitude, certo? Existe, gente, um sinergismo no cotovelo, que é o sinergismo que acompanha aí os nossos movimentos, principalmente quando a gente tem que fazer um movimento que seja um movimento bastante delicado de supinação e pronação, como, por exemplo, apertar um parafuso. Então, toda vez que a gente vai apertar um parafuso, o que acontece? A gente coloca o cotovelo dobrado e aí você vai atuar fazendo, por exemplo, uma supinação. O bíceps é um potente supinador, como a gente viu, juntamente com o supinador e com o extensor longo do polegar. São esses três músculos aqui. Então, toda vez que você faz supinação, o bíceps se contrai. E o bíceps, além de ser um músculo que é flexor do cotovelo, ele também é um músculo que trabalha fazendo supinação. Então, toda vez que você supinar, você vai tender a fletir o seu cotovelo, que o bíceps está contraindo. Era para a gente dobrar o cotovelo. Mas se você quer focar somente realmente no movimento de pronação, ou supinação no caso, você tem que contrair quem? O tríceps. Aí o tríceps anula essa ação de flexão do cotovelo, que é produzida pelo bíceps, e nós vamos fazer o movimento somente de supinação, usando somente a musculatura supinadora, o efeito supinador do bíceps, evitando que o bíceps produza, além da supinação, produza também o movimento de flexão do cotovelo. Então, a gente não pensa, isso é uma ação sinérgica, né? É uma contração ali para estabilizar o cotovelo no movimento de flexão, que eu não quero que aconteça, para que eu possa potencializar a supinação, certo? Para que eu use o bíceps supinando, anulando a ação que seria de flexão do cotovelo pela ação do bíceps através da ação do tríceps. Tá? Isso é automático, com a contração, sinergias, certo? Energias que existem aí no cotovelo. Outro músculo aí, gente, que tem ação importante também, que é um flexor do cotovelo, a gente vai ver daqui a pouco, é o braquioradial. Braquioradial a gente considera como neutralizador. O braquioradial, ele sai do epicôndilo lateral e vai para o processo estiloide do rádio aqui embaixo, bem lá embaixo. Então, ele é um músculo que a ação prioritária dele é a flexão do cotovelo, mas ele trabalha também fazendo movimentos. Quando você está supinado, ele leva o seu braço para o neutro. Quando você está pronado, ele leva o braço também para o neutro. Então, ele é um músculo que a gente chama de neutralizador. Ele tende sempre a levar o braço da gente para essa posição, que é a posição neutra. Então, se eu estou supinado, contrai meu braquioradial, ele leva para o neutro. Se eu estou supinado, contrai o braquioradial, ele leva também para o neutro. Neutro é essa posição que não está nem pronado, nem supinado e nem pronado. Supinado seria a palma da mão para cima, pronado a mão para baixo. O braquioradial, então, a gente chama ele de neutralizador, porque ele auxilia, né, a você retornar à posição neutra durante a sua contração. Muito bem, vamos ver agora um pouco sobre os flexores do cotovelo, tá?
Então, aqui a gente vê os principais flexores do cotovelo. No caso, bíceps. Aqui a gente observa, então, por que que chama bíceps, né, gente? Por quê? Porque ele tem duas cabeças. A cabeça curta insere no processo coracoide e a cabeça longa do bíceps, que passa aqui da estendão, que é o tendão bicipital, ele vai inserir no tubérculo supraglenoidal, em cima da cavidade glenoide. Então, ele é um tendão que tem uma importância clínica importante. É muito comum a pessoa ter lesões nesse tendão, ter tendinopatias, inflamações nesse tendão. E o tendão pode luxar, ele pode sair, porque ele fica dentro de um sulco aqui, ó, do sulco bicipital, onde você tem o tubérculo maior e o tubérculo menor. No meio desses dois tubérculos passa o tendão do bíceps. E pode acontecer de você irritar esse tendão, movimentos ali, alterações no posicionamento da escápula, exercícios excessivos de extensão do ombro, podem acabar produzindo um alongamento desse tendão e, consequentemente, uma inflamação ali do paratendão ou mesmo uma tendinopatia, certo? Então, esses são a porção longa, ela é mais complicada que a porção curta. A porção curta a gente não vê tanto problema nela, mas a porção longa do bíceps, tá? E aqui, ó, então essas duas porções se unem e vão inserir no rádio, na região da tuberosidade do rádio. Então é um potente flexor, além de ser supinador, como a gente viu. Aqui nós temos também o bráquio radial, que a gente falou ali há pouco. Ele sai da região do epicôndilo lateral e vai para o processo estiloide do rádio, que é isso aqui, ó. O processo estiloide da una, essa partezinha aqui, ó, tá? Então ele é um músculo que tem uma inserção ali na una, tá certo? E ele então vai produzir o movimento de flexão. E como ele está ali na una, ele vai então atuar fazendo a flexão do cotovelo com alavanca até grande, né? E aí nós temos, tirando o bíceps, tirei o bíceps aqui, ó, eu vou ter aqui o meu braquial. Braquial, então ele fica embaixo do bíceps. Interessante, o braquial, a inserção dele é na una. Então ele não participa de nenhum movimento de pronação e supinação. A ação prioritária, primordial dele é fazer flexão. E também, como ele é um músculo que tem uma área bastante fibrosa aqui, ó, ele se insere na una aqui, ó, então ele ajuda a estabilizar a articulação do cotovelo. Porque, como a gente vê, se você está fazendo uma parada de mãos, alguma coisa, está esticando muito o cotovelo, poderia acontecer o cotovelo luxar, né? Ele sair, mas o braquial, ele fica aqui na frente, impede que haja uma anteriorização ali do húmero. E aí nós temos essa ação de estabilização do braquiadial, tá? Aqui, ó, foram cortadas as cabeças longa e curta do bíceps, seccionado para a gente ver. Em cima do braquial está a porção longa e curta do bíceps e o braquiadial. Então, esses três músculos, né, são aí os importantes na nossa flexão. Sendo que o braquial é o mais potente flexor. É o músculo que tem a área de secção transversal fisiológica maior, até mesmo mais do que o bíceps. A gente fica dando muita ênfase ao bíceps, mas o músculo ali mais grosso que nós temos na região do braço é o nosso braquial, tá? Ele tem a maior área de secção transversal. E ele é um músculo muito importante na estabilização do cotovelo, por isso ele é mais profundo. O bíceps, ele é um músculo biarticular, ele participa da flexão do ombro, vocês lembram? Ele participa da supinação, ele participa da flexão, então ele é um músculo mais dinâmico. Enquanto que o braquial, não, o braquial, a inserção é na una. Então, a função básica dele é a estabilidade, é dar rigidez para o cotovelo para produzir, então, estabilização para a nossa articulação. Então, é um músculo interessante aí da gente analisar, tá? Aqui seriam os músculos extensores. Então, nós temos extensores do cotovelo, o tríceps e o ancônio. Tríceps, as três porções, né? Porção longa. A porção longa, gente, é por isso que ela trabalha na extensão do ombro, porque ela tem origem na escápula, tá? Ela tem origem na região do tubérculo infraglenoidal, que é essa partezinha aqui, ó. Ele se insere na parte infraglenoidal, na parte de baixo da cavidade glenoide. Tá? E aí você vem e vai formar o tendão tricipital que vai se inserir no olecrano da una.
tá? Ele insere na una, não insere no rádio. Aqui o rádio está aqui, ele insere também na una. Também não participa da pronação, não participa da supinação. Tá? Ele é basicamente extensor. E a porção longa trabalha, além de fazer o movimento do cotovelo, ele trabalha também na extensão do ombro, porque ele vai ajudar, se você fixa a escápula, ele pode ajudar você a puxar o seu ombro para trás. E aqui nós temos o tendão do tríceps, que foi cortado, é a porção lateral e a porção medial do tríceps. Então, porção lateral do tríceps, porção medial, que está aqui embaixo, porção longa. Cortei a porção longa do tríceps, aí você vai ver a porção medial, a cabeça lateral e a porção longa, a cabeça longa do tríceps, tá? Então, o tríceps, o próprio nome indica, 3 cabeças. Cabeça lateral, cabeça medial e cabeça longa do tríceps. Outro músculo pequenininho que tem uma ação importante também na extensão, basicamente esse é o trabalho dele, é esse pequeno músculo aqui, ó. A gente chama de ancônio, tá? O ancônio, ele sai do epicôndilo lateral e vai para a região também da una. Observe, então, que ele é um músculo que faz a extensão do cotovelo. Se eu dobro ele, ele vai alongar, e quando eu contrair, ele leva o cotovelo para a extensão. A função básica é essa. E doer também, porque muitas vezes ele vai ser traumatizado, ele vai irritar essa região do epicôndilo lateral, e é um músculo também relacionado às epicondilites, né, ou às alterações inflamatórias, degenerativas, na inserção desse músculo no epicôndilo lateral, que a gente chama de cotovelo do tenista, ou tennis elbow, tá? Tennis elbow, tá? Em termos de capacidade de geração de força, né, os movimentos de torque, na realidade, os músculos mais potentes são os flexores, os extensores, depois os supinadores e, por final, os pronadores. A pronação, ela é a menor capacidade de gerar força é na pronação, torque, né? E supinação e flexão é o maior e extensão. Os homens têm mais massa muscular, consequentemente, conseguem gerar mais torque do que as mulheres, tá? Mas a proporção é idêntica, né? Sim, das duas, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho também sobre o punho e a mão, né? O punho, ele é uma estrutura também que tem uma importante função sensorial e motora, e ele vai servir para poder dar mobilidade para a mão, para a gente ter os vários movimentos que a gente tem na mão, tá? Aqui, ó, então o que a gente observa? A mão e o punho podem ser consideradas as porções mais ativas e interligadas dos membros superiores, né? E a mobilidade desse conjunto é completada pelas articulações do ombro e cotovelo. Então, qualquer limitação que você tenha no ombro vai interferir na mobilidade da sua mão, qualquer alteração na mobilidade do cotovelo vai interferir e vice-versa, né? A mão limitada vai interferir com o ombro. Então, o corpo da gente é todo interligado, tem que haver aí uma grande interligação entre as estruturas, né? E a mão possui grande acuidade sensorial, é um órgão motor e sensitivo. Então, a mão, ela é fantástica. A nossa mão, ela é uma coisa que a gente pesquisa, os grandes pesquisadores tentam imitar os movimentos da mão, tentam fazer uma prótese mais eficaz, mas o que a gente vê é que a gente não consegue nunca imitar realmente o movimento complexo que a nossa mão tem. A capacidade é muito intensa, né, de movimento da mão. Tem vários tipos de movimento, né, que a mão pode desenvolver e gerar aí uma série de diferenciações em relação aos outros animais e fez a gente conseguir desenvolver, né, as armas, ferramentas, o que nos diferenciou dos outros animais. Então, quando a gente vai ver a mão, o punho no caso, né, a gente chama de articulação radiocárpica. É a articulação do rádio com o escafode e o semilunar. Então, isso aqui, ó, é a articulação do punho. É aqui onde vão acontecer os movimentos. E essa seria a articulação radiocárpica, e aqui a gente tem a articulação mediocárpica, né? Que são esses ossinhos aqui, o escafoide, o semilunar, capitato, amato, triqueto, o trapézio, o amato, são ossos que formam essa fileira aqui, ó, proximal e distal dos ossos do carpo. E é aqui que vai acontecer toda a movimentação do nosso punho. É da interação do escafoide, do semilunar com o rádio,
primariamente, e desses pequenos ossos aqui se articulando. Mas a grande articulação mesmo é do escafoide com o semilunar. É aqui que acontece o movimento. Mas é importante que haja pequenos movimentos aqui também para poder o punho da gente ter eficácia, né? E aqui nós temos a articulação do metacarpo do carpo com o metacarpo, que é também uma articulação importante aí para a gente, tá? E aqui, olha, observe a quantidade de ligamentos que existem estabilizando os pequenos ossos do carpo. Então, esses ossos aqui, apitato, amato, triqué, trapezóide, trapézio, eles têm uma grande, eles são soltos. Isso aqui tudo é recoberto de cartilagens, né? Tem pequenos movimentos aqui. E esses movimentos são estabilizados através de, esses ossos são estabilizados através de ligamentos. Então, todos esses ligamentos aqui, ó, vão estabilizar o punho. E se você cai, machuca, pode haver a ruptura de um ligamento desse. Daí, aquele ossinho seu específico pode ficar mais móvel do que o normal. E isso pode produzir dor e pode produzir, com o passar do tempo, artrose, degeneração da cartilagem aqui desses ossinhos, consequentemente gerando aí dores no punho, tá? Então, o punho é uma região bem sensível. E tem essa grande problema que a gente tem no punho aqui também, essa fratura desse osso aqui, ó. Esse osso é um osso bastante importante, que tem aí uma dificuldade muito grande de cicatrização, que é o chamado escafoide. Quebrar ele é fria, né? Pode falar, Fernando. Professor, boa noite. Boa noite. Você falou isso, a gente está falando sobre a articulação do punho, né? E anteriormente sobre o antebraço. Uhum. Eu já ouvi falar que de acordo com a teoria de evolução, né? Uhum. A gente vai entrando em desuso, né? Alguns tendões aqui de flexão do punho. Uhum. E É o a palmar gente não longo. fica... Isso, É o palmar palmar. longo, exatamente. É o Isso palmar longo. Tem procede? pessoas que não têm o palmar longo, né? Mas isso é característica, não sei se é evolutiva, não. Acho que não sei qual que é a razão, não, sabe? Não Eu sei se também isso não concordo que seja evolutiva, não. Mas já, já ouvi falando sobre o desuso, né? Essas coisas. Só é. por dúvida mesmo. Eu acho que tem gente que tem gente que não tem, tá perdendo esse palmar longo, né? Que é o músculo flexor do punho, a gente vai ver depois ali, tá? Tranquilo aí, gente. Então, cuidado com o escafoide. Como é que você quebra o escafoide? Você cair com o punho em extensão, apoiando no chão. Então, evitem de cair dessa maneira, né? Tentem rolar, tentem não colocar a mão no chão, porque o que vai acontecer? Se você cai com o cotovelo esticado e aí você bate a mão no chão com o punho em extensão, o rádio ele vai bater no escafoide, ele quebra o escafoide, né? Vai criar aquela carga grande ali em cima do escafoide. E aí o que vai acontecer? O escafoide ele não tem uma boa cicatrização, ele é um osso que tem pouca vascularização. Daí a pessoa não consegue cicatrizar esse osso, às vezes tem que operar, tem que tirar o escafoide, colocar uma prótese de escafoide. Então é um osso chato. Tem gente que fica um ano de gesso para ver se o escafoide consegue colar. Então, osso ruim de quebrar. Se for escolher, escolhe outro. O escafoide não é bom. Por isso, cair com o punho em extensão, né, e apoiar no chão é bastante perigoso, porque o rádio vai apertar, vai bater no escafoide e, consequentemente, quebrar esse osso. Tá bom? Se a gente observar, né, o rádio e a no finalzinho ali onde o rádio vai articular com o escafoide e o semilunar, a gente tem uma amplitude maior de desvio ulnar, quando a gente joga o punho para a região da una, e limitada no sentido de desviar para o desvio radial, que é quando a gente desvia para o dedão. Tá? Então, aqui o desvio ulnar é maior, aqui o desvio radial é menor. Aqui, ó, desvio ulnar grande, desvio radial menor. Isso se deve a esses ângulos aqui da una, né? A una é maior, então para fazer o espaço aqui é maior, o ângulo é maior. Então, para isso você consegue então ter mais amplitude quando você mexe no sentido ulnar. Aí quando você faz no sentido radial, o rádio, o escafoide, o semilunar batem aqui no rádio, limita o movimento, tá? Então, isso é anatômico, né? Essa limitação de amplitude, não adianta a gente querer ganhar amplitude de desvio radial que a gente não consegue, que é osso batendo com osso. Já o desvio ulnar, ele é maior, né? Porque tem um espaço maior aqui embaixo
na articulação, tá? Algumas pessoas também que perdem movimentos aí, tem uma lesão cerebral, tem uma lesão na medula, às vezes essas pessoas perdem a capacidade de flexionar os dedos. E aí você pode usar esse efeito de tenodese. Na hora que você estica o seu punho, né? Na hora que você estica o punho, você vai produzir um fechamento da sua mão. Então isso acaba fazendo você, às vezes a pessoa consegue segurar uma colher, alguma coisa com esse efeito. Ela estende o punho, aí os dedos fecham, aí ela consegue comer. Um tetraplégico, por exemplo, se perder o movimento dos músculos flexores para segurar ali o copo, ele acaba usando então os extensores e isso vai gerar automaticamente na mão dele uma flexão. Aí com o aparelho, alguma coisa, ele consegue então comer, levar o garfo à boca, tá? Isso acontece em pessoas que ficam tetraplégicas. No caso, a cinemática do punho, gente, o punho ele tem 4 movimentos. Flexão, aproximadamente 80 graus. Extensão, aproximadamente 65 graus. Desvio ulnar, 30 a 40 graus. Desvio radial, 15 a 20 graus. Desvio radial menor do que o desvio ulnar, né? Aqui, então, os movimentos, né? Flexão e extensão. Desvio radial, desvio ulnar. O desvio ulnar, no sentido da una, a una fica no dedinho e o rádio no dedão, tá? Então, você, quando faz o desvio ulnar e quando faz o desvio radial. O desvio ulnar, a gente chama também de abdução, porque na posição anatômica, o nosso braço, o nosso cotovelo está em supinação. Então, você, quando faz o movimento para dentro, você está fazendo o desvio ulnar. Quando você faz o movimento para fora, você está fazendo o desvio radial. Então, desvio radial é a abdução, desvio ulnar é a adução do punho. Tá legal? Cada posição anatômica, que é com a palma da mão virada para cima, que é supinado. Certo? Então, são aí os movimentos que podem ser feitos pelo nosso punho. Tá? Desvio radial, desvio ulnar. Tá? Tem pessoas que têm frouxidão ligamentar, aí tem amplitudes exageradas disso. Não é bom ficar forçando, não. Né? Se você ultrapassa o limite aí de flexão, né, ganha muito, você está machucando os seus extensores. Você está produzindo lesão. Então não é bom ficar alongando. Às vezes as pessoas ficam esticando assim, o punho a lenha para ganhar mais do que 90 graus. Não precisa. A não ser que você tenha restrição. Mas se você não tem restrição, não precisa ficar alongando além do limite articular, não. Tá? A mesma coisa é a extensão. A gente não consegue estender 90 graus. Se você força, você está machucando seus flexores. Quem levantou a mão e pode perguntar. Fernando? Professor, foi eu. Pois não. Obrigado. Fala, Igor. Igor. Beleza, Igor. Professor, o senhor, quando a gente vai fazer a análise cinesiológica desses exercícios, o senhor comentou que o movimento de pronação e supinação eles acontecem em maior grau no cotovelo e em menor grau no punho. Isso. Quando a gente for analisar, a gente vai falar, então, movimento de pronação e supinação no cotovelo? Do cotovelo. É porque a articulação radionar distal faz parte do punho, né? Mas ela é considerada como articulação do cotovelo. Entendeu? Você viu lá, quando a gente viu, tinha 4 articulações ósseas, né? Radionar proximal, radionar distal. Uhum. A articulação radionar distal, ela faz parte, né? Ela está lá para baixo, perto do punho, mas ela é uma articulação do cotovelo. Ela é considerada como parte do cotovelo. Entendeu? Então, a gente vai falar do cotovelo. Tá bom? E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, quando eu vou fazer exercícios para antebraço, eu costumo sentir uma dor no punho, certo, e eu tenho esse movimento de supinação bem limitado. Você acha que nesse caso faz algum sentido alongar quando a pessoa tem essa limitação do movimento no caso da supinação? Depende. Sabe o que acontece? Você deve ter um encurtamento do pronador. Então, na hora que você vai fazer a supinação, você não faz supinação no cotovelo. Aí, o que você acaba fazendo? Você tem que jogar o movimento para o punho. Entendeu? Aí você começa a movimentar excessivamente sua articulação radionar distal. Isso pode estar dando dor no seu punho. Você entendeu? Sim.
Entendi. Mas alongamentos, nesse caso, o senhor acha que tem mais poder de prejudicar do que Se ajudar? você alongar tentando chegar na Entendi. amplitude, você tem uma rigidez maior no cotovelo. Aí quando você for alongar o punho, você vai acabar movendo mais o punho do que o cotovelo na supinação. Entendeu? Então, se você alongar o cotovelo mesmo, alongar lá em cima na articulação, alongar o pronador, pode ser até que dê certo. Mas se você quiser simplesmente atingir a amplitude de supinação, você vai acabar mobilizando o seu punho, que já é mais móvel. E o cotovelo vai continuar encurtado. Entendeu? Ou não? Ah, sim. Entendi. Entendeu? Obrigadão, professor. Falou. Então, alonga, mas alonga fazendo um movimento no cotovelo. Não força o seu punho. Porque se você for forçar o seu punho, se você ficar fazendo o punho forçar para chegar na amplitude, você está mantendo o encurtamento do pronador e fazendo o movimento na articulação radioulnar distal. E ali tem uma cartilagem triangular. E aquilo pode lesar a sua cartilagem e produzir dor. Então não vale a pena não. Ah, sim. E Entendi. também na hora que você estiver Obrigado. fazendo rosca, se você estica o braço todo, e você pode acabar também tentando ou tendendo a mexer mais o punho do que o cotovelo. A fazer mais movimento de supinação, forçando o punho e menos o cotovelo. Aí pode doer também. Entendeu? Ah, sim. Beleza. Obrigadão, professor. Valeu. Entendi. Beleza pura. Aqui, então, gente, é o que quem tinha falado é o Fernando, né? Do palmar longo, tá vendo? O palmar longo é um músculo que sai aqui do epicôndilo medial, né? E vai lá para a região da aponeurose palmar aqui. Tem pessoas que não têm esse músculo, né? Já não teve tanta função, o corpo vai perdendo a função desse músculo aí. E ele é um músculo que pode dar também epicondilite medial, tá vendo? Como que os músculos flexores inserem o epicôndilo medial? Então, isso aqui pode dar epicondilite medial, lesão ou tendinopatia na inserção dos músculos, tá? Então, esses são um dos flexores, palmar longo, flexores do punho, palmar longo, flexão pura do punho, manutenção do arco palmar, como ele insere na face ali, né? E ele está ausente em 10% da população, tá? Não é comum. Então, nem todo mundo tem esse músculo, tá? Não faz falta, não. Tem os outros que fazem também a flexão, né? Aqui, ó, nós vamos então ver o outro músculo flexor do punho, que é o flexor ulnar do carpo, tá? Então, o que é o flexor ulnar do carpo? Ele sai aqui, ó, também do epicôndilo medial. Tá vendo? Os flexores saem todos do epicôndilo medial e os extensores saem do epicôndilo lateral. Então, o flexor ulnar do carpo, a função dele, flexão do punho, desvio ulnar. Então, desvio ulnar é feito pelo flexor ulnar, tá? Flexão do cotovelo, ele ajuda, né? Ele pode ajudar, mas não é a dele, né? Que ele é pequenininho, mas ele passa pelo cotovelo. Então, ele pode auxiliar na flexão do cotovelo, como também o pronador redondo. Só que não é a especialidade, porque a alavanca dele é pequena. O bíceps tem muito mais alavanca do que ele, tá? Isso pode gerar também um epicondilite. Você está usando excessivamente aí esse nosso flexor ulnar do carpo, medial, ó. Vai estressar essa parte medial da inserção aqui. Então, esse é o flexor ulnar do carpo. E aqui nós temos o flexor radial do carpo. Vai para o rádio. Ele sai daqui, ó, vai para a direção do rádio, que é aqui. E o outro vai para a una. Então, esses dois músculos são os principais flexores do cotovelo que nós temos. Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo. Tá? São importantes flexores. E observe que todos os dois saem de onde? Epicôndilo medial. Epicôndilo medial. E ele contribui para a estabilidade médio-lateral do cotovelo, evitando aí que haja esse valgismo excessivo do cotovelo. Mas se você tem aquele cultus valgus que eu te falei, você pode acabar forçando aqui demais para lá o valgo, né? E aí vai machucar esses tendões aqui, ó. E aí vai doer o cotovelo na parte de dentro aqui, que é muito chata, a dorzinha muito chata, que é a epicondilite, tá? O flexor radial do carpo, por sua vez, ele tem como função flexão do punho, desvio radial do punho, pronação do antebraço, ele auxilia na pronação, não é o principal, mas auxilia, né? E auxilia também na flexão do cotovelo um pouquinho, porque ele também tem uma pequena alavanca para flexão, porque ele passa pelo cotovelo, mas não é a dele. A função prioritária dele é fazer movimento no punho e auxiliando aí na flexão e no desvio radial, jogando para fora, aqui, ó, jogando para fora, tá?
Então, o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo. São os dois músculos que fazem a flexão do punho juntamente com o palmar longo. Em algumas pessoas não tem o palmar longo. Existem também, pessoal, músculos que trabalham na mão e que têm ação, né, sobre a flexão, porque eles passam pelo punho, mas não é a deles. A deles é flexionar os dedos. Mas como eles passam pelo punho, eles também auxiliam na flexão do punho. Então, eles fazem a flexão da interfalangiana distal. Essa interfalangiana aqui, ó, flexor profundo dos dedos. Tá? Eles têm um momento flexor sobre a interfalangiana proximal, sobre a metacarfalangiana e também sobre o punho. Então, todos esses locais aqui passam esses tendões. Então, eles ajudam a flexionar o punho, eles ajudam a flexionar a metatarsofalangiana, as interfalangianas. Então, eles vão atuar para dobrar todos os nossos dedos. É o flexor profundo, tá? Que sai aqui da região da una, tá? Tem pessoas que têm problemas de dedo em gatilho. Dedo em gatilho é a pessoa que fecha a mão, a hora que vai abrir, ela não consegue abrir. O dedo prende, isso chama dedo em gatilho. Isso tem a ver com problemas aí na bainha que recobre, como se fosse uma pelezinha que se espessa, que envolve esses tendões aí dos flexores profundos dos dedos. Então a pessoa fecha a mão, aí o dedo, a hora que ela vai abrir, ela tem que pegar o dedo e toque, soltar esse dedo. Chama dedo em gatilho. Envolve esse músculo aí, tá? Como a gente vê. E aqui, ó, eu tenho o flexor superficial dos dedos. Tem o flexor profundo e o flexor superficial. Ele sai do epicôndilo medial, vai lá, né? Vai descendo e ele vai ter uma inserção na região ele faz a interfalangiana, a flexão da interfalangiana proximal e da metacarfalangiana. Ele insere mais abaixo. O flexor profundo insere aqui, ó, na interfalangiana distal. Esse não, ele já insere a interfalangiana medial, tá? Então, apenas o indicador tem ativação independente desses tendões flexores, né? Os outros são todos comuns, são todos únicos, tá? E ele, como ele passa pelo punho, ele também tem a capacidade de flexionar o nosso punho. Então, ele ajuda, juntamente com o flexor profundo, a fazer a flexão dos nossos dedos e do punho, tá? Dos dedos e do punho. O que diferencia ele da interfalangiana, o que diferencia dele do profundo, é que o profundo ele faz essa flexão dessa pontinha do dedo aqui, ó, da interfalangiana distal. O flexor superficial não faz isso, ele não passa lá. Mas os dois trabalham no punho. Então, quem são os flexores do punho? Flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, flexor profundo dos dedos, flexor superficial dos dedos e o palmar longo. São esses 5 músculos. A gente fez isso aqui, ó. Todos eles estão trabalhando. Certo? Flexor, todos eles trabalhando. E ele também tem ação aí no desvio ulnar e no desvio radial. Ele pode auxiliar porque ele passa dos dois lados. Ele passa bem no meio ali, pega para um lado e pega do outro. Então, ele tem capacidade também de auxiliar esse nosso flexor dos dedos. Também tem a capacidade de auxiliar no desvio ulnar e no desvio radial, porque ele é comprido. São vários tendões, né? 2 passam para cá, puxam para o desvio ulnar. 2 puxam para lá, fica no desvio radial. Agora, pessoal, os músculos extensores do punho. Então, nós vamos ter o extensor comum dos dedos, que apesar de ser um tendão, um músculo que trabalha nos dedos, ele vai auxiliar porque ele passa pelo punho, né? Então, eles estão ligados pela juntura tendínea, que aumenta a capacidade de força e causa dependência dos movimentos. Então, extensão do punho, extensão dos dedos. Então, vai trabalhar, né? A extensão dos dedos terceiro e quarto é dificultada com os dedos 2 e 4 em flexão, tá? Então, se eu vou pegar o meu terceiro dedo aqui e o quarto dedo aqui, terceiro dedo e quarto dedo, e eu vou tentar esticar, se eu estou com os dedos 2 e 5 em flexão, eu vou ter dificuldade para estender esses dedos, tá? Então, vai ter uma dificuldade nessa movimentação. Estica muito mais, ó. Se eu flexionei aqui, né, eu vou ter mais dificuldade para poder estender os dedos, tá? O dedo 2 e 5 em flexão vai dificultar, porque tem uma ligação aí entre esses tendões, né?
A extensão do dedo 2 e 5 é possível mesmo com a flexão dos dedos 3 e 4, né? Que é aquele hang loose aqui, ó. Eu consigo fazer, tá? A extensão do dedo 2 e do 5 é possível mesmo com os dedos 3 e 4 em flexão, porque você tem um extensor do índex e tem um extensor do dedo mínimo. Você tem um dedinho, um tendão que estende só o dedo mínimo e um tendão que estende só o indicador. E aí você pode ter essa movimentação separada. Eu consigo fazer isso aqui, ó, tá? Por causa dessa extensão específica, né? Que é produzida por um tendão específico. Por isso é o extensor do indicador aqui, ó. Ele é próprio para estender o indicador, então ele faz isso. Então ele também auxilia na extensão do punho, tá? Também auxilia na extensão do punho. O extensor ulnar do carpo, que é também o músculo responsável pelo extensor, tem maior atividade com o braço supinado. Ele produz o desvio ulnar. Então ele está aqui, ó. Ele vai jogar o meu punho para o desvio ulnar. E possui um componente estabilizador também lateral, né? Ele vai ajudar a estabilizar o punho lateralmente. Participa também da extensão do punho. E ele evita esse glide, esse deslizamento anterior da una durante a supinação. Então ele fixa essa partezinha aqui para a gente poder fazer a pronação e principalmente fazer a supinação sem que haja uma abertura ali da una, né? Ele vai travar a una para você poder fazer o movimento de supinação da maneira adequada. Então, extensor ulnar do carpo, extensor do dedo mínimo, extensor comum dos dedos, todos esses são flexores, são extensores do punho, porque passam pelo punho, né? E evita o deslocamento posterior da articulação rádio-ulnar durante a pronação, tá? A ação dele aí. O extensor radial longo e curto do carpo são esses músculos responsáveis pela nossa extensão. Tem o longo e o curto, tá? Tem maior contribuição do extensor radial curto do carpo. Ele tem uma secção maior transversa e ele ajuda a fazer o desvio radial. Como o extensor ulnar faz o desvio ulnar, o extensor radial longo e curto do carpo fazem o desvio radial, tá? E quando você flexiona o cotovelo, tem uma proximidade muito grande aí desses músculos com o braquiadial, que você vê que a origem é mais ou menos aquela mesma, vem descendo aqui, né? Então, são músculos responsáveis pela extensão, o extensor ulnar do carpo, extensor radial longo e curto do carpo, são músculos extensores, né? E tem essa nomenclatura. Músculo extensor ulnar do carpo é um só. O extensor radial tem a porção longa e a porção curta, ou o músculo longo e o curto, tá? E ele também pode ajudar um pouquinho na pronação e da supinação, também como neutralizador, como o bráquio radial também atua nesse sentido de produzir uma posição neutra do nosso punho. Então, esses aí, gente, seriam os músculos, né, que vão aí produzir essa nossa movimentação. Então, repetindo, olha, flexão, flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, flexor profundo dos dedos, flexor superficial dos dedos, palmar longo. Extensão do punho, extensor ulnar, extensor radial longo e curto do carpo. Nós temos o extensor do dedo mínimo, tá, que vai atuar também, e o extensor comum dos dedos. Esses músculos, então, são os responsáveis pela extensão. Eles saem do epicôndilo lateral e vão para a mão. E os músculos que atuam no dedo, fazendo a extensão do dedo, a extensão do indicador, ou do dedo mínimo, eles têm capacidade também de fazer extensão, do punho, mas a ação primordial dele é sobre os dedos. Mas ele pode atuar também estendendo o punho, porque ele se insere, né, na região, passa pelo punho. Se é lá no dedo, então ele pode ajudar também a fazer esses movimentos. É interessante de ver aqui também, olha, que a capacidade de flexão, a força que eu tenho, né, para poder fazer força de flexão com os dedos, ela é maior quando o meu punho está mais ou menos a 30 graus de flexão, tá? Então, quando o punho da gente está mais ou menos
nesse grau de extensão aqui, ó, 30 graus aqui é zero, aqui é a flexão. Então, se eu for apertar alguma coisa, eu tenho automaticamente colocar o meu punho numa posição de extensão. A extensão do punho, ela facilita a ação dos flexores dos dedos, do flexor profundo, do flexor superficial, que coloca os flexores numa posição mais adequada naquela curva de comprimento e tensão para gerar força de flexão com os dedos, tá? Então, se faz força para segurar alguma coisa, automaticamente, por ação sinérgica, você faz extensão do punho, tá? Então, esse é um sinergismo que a gente tem também no punho, tá? Tá lá, os extensores radial do carpo são sinergistas, os flexores profundos e superficiais dos dedos no movimento de flexão do punho, tá? Então, essa é a sinergia que existe aí no punho. Você não pensa, isso é automático, isso é co-contração, isso aí é sinergia. Então, você tem uma extensão do punho para potencializar a flexão dos dedos, certo? Então, toda vez que a gente vai apertar alguma coisa, a gente já coloca automaticamente o nosso punho em extensão e o rádio apertando aqui o semilunar, articulação radiocarpe. Legal? Tudo bem, pessoal. Aulinha pesada hoje, né? Então é o seguinte, nós vamos agora, a partir dessa exposição aí dos músculos, eu quero que vocês façam aquele trabalhinho que eu falei com vocês, que é o trabalho de vocês vão pegar agora, analisar aqueles mesmos exercícios que a gente tinha analisado anteriormente, vocês agora vão colocar o nome dos músculos, do punho, do cotovelo, do ombro e da escápula. Tá? Então vamos lá agora estudar, ver direitinho os movimentos que a gente fez naquelas últimas análises que a gente fez e vamos agora colocar o nome dos músculos que movem a escápula, que movem o úmero, que movem o cotovelo, que movem o punho. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Não? Professor, é para colocar a ação dele, sinergista? Ação. A ação também? cinética pode colocar, porque a maioria das vezes quando você segura algum objeto, você está fazendo uma ação cinética. Os flexores, os extensores, é legal colocar. Tá Bom? Obrigado. Valeu. Tranquilo, pessoal? E a gente envia por e-mail, professor? Envia por e-mail, Pode mandar naquele e-mail mesmo, ricardo@portalnef, tá bom? Joia? Beleza, valeu. Próxima aula, gente, nós vamos começar o quadril, tá bom? E a gente vai corrigir um pouco desse exercício, a gente vai começar os músculos do quadril, depois joelho, depois tornozelo, aí a gente encerra essa parte do membro inferior, faz outras análises de movimentos, depois nós vamos ver a coluna, aí acaba. Tá legal? Ricardo, Oi, querido. só me tira uma dúvida. Você falou que flexores do cotovelo são 3. É isso? Flexores do cotovelo, braquial, braquiorradial, bíceps braquial, pronador redondo você pode até considerar também, mas não é o principal. Tá? Peraí, então é braquial, bíceps, braquial. Bíceps braquial, braquiorradial, braquial, pronador redondo. Tá bom, obrigada. Tá no slide. Tá bom? Tá, joia, obrigada. Tá tranquilo aí, pessoal? Tá dando para acompanhar direitinho? Tá dando para aprender? O que vocês estão achando? Bacana, professor. Obrigado. Tá, né? Então, joia. Então, beleza, turma.